Creio que se está a ouvir bem o som. Bem-vindos à segunda parte do nosso webinar sobre preparação de candidaturas. Vou apresentar-vos um conjunto de projetos que se desenvolveram à volta de uma determinada temática e, seguidamente, a nossa querida colega Cristiana Mercê irá também fazer uma apresentação sobre outra temática em que também realizámos diversas candidaturas e diversas tipologias de candidaturas. Não obstante, eu vou-me centrar um pouco mais relativamente aos projetos FCT, portanto, projetos mais tipicamente de investigação e desenvolvimento, e que requer, caso seja do interesse dos colegas, a marcação de outras reuniões de trabalho a fim de melhor desenvolver aquilo que poderá ser uma candidatura de sucesso. Vou partilhar aqui alguns slides que eu espero que se estejam a ver. Sim ou não? Creio que já se está a ver, certo? Podem Confere, prof, confirmar? já estamos. Sim, sim. Obrigada. E, portanto, então, como dizia, vou-me centrar aqui neste projeto que é a temática da gravidez ativa, que foi há alguns anos tivemos uma candidatura da FCT bem sucedida, mas nos últimos 6 anos foi alvo de 4 possibilidades de financiamento através do IPDJ. IPDJ que tem um programa que tem a ver com é um programa de desenvolvimento desportivo, atenção, portanto, em que interessa sobretudo para desenvolver materiais educativos, para desenvolver programas na comunidade e eventualmente bolsas de investigação para estudantes de iniciação à investigação e também organização de eventos e nesta linha conseguimos um financiamento 2019, em 2020, em 2022 e depois a continuação de um projeto europeu que foi financiado pelo CSISP. Portanto, neste projeto foi possível desenvolver esta área da formação de profissionais, que foi realizada através do curso de pós-graduação aqui da escola, do mestrado e também de outros mestrados de outras escolas, além dos programas de Erasmus BIP que temos vindo a desenvolver e que também permitiram a colaboração com a Europactive relativamente à produção de standards. Vários manuais de apoio a profissionais especialistas em exercício, naturalmente, os conhecidos como fisiologistas do exercício ou fisiologistas do exercício especialista, mas também para profissionais de saúde, além das vários recursos que desenvolvemos destinados à população-alvo, neste caso às mulheres grávidas e na fase do pós-parto, isto em português, em inglês, em espanhol e outros idiomas. Dois passos importantíssimos foi a participação no desenvolvimento de guidelines oficiais, quer com Espanha, quer com Irlanda, portanto, guidelines para a atividade física nestas fases da vida e a alimentação deste canal YouTube que tem várias possibilidades de realizar exercício. Isto são exemplos de resultados ou de outputs que têm a ver com questões do chamado desenvolvimento
ou questões de inovação relacionadas com esta área em particular, são apenas exemplos, mas aquilo que foi ou aquilo que tem sido alvo de solicitação de financiamento tem sido naturalmente à volta de um programa de exercício, que portanto, destinado a estas fases especiais da vida, a gravidez e o pós-parto, e que se centram em variáveis de atividade física e variáveis de condição física. Portanto, este é o nosso foco principal. Como variáveis secundárias, temos aqui a saúde e o estilo de vida da grávida, e temos, portanto, além da implementação deste programa, em equipas, portanto, trabalhar em equipas multidisciplinares, temos também o desenvolvimento de uma aplicação informática que requer outras metodologias em paralelo, para que seja desenvolvida, incluindo o input das destinatárias, neste caso. E como tal, tivemos a oportunidade de ter este projeto financiado pela FCT, portanto é o projeto onde temos tido mais experiência positiva nos últimos tempos, e que se trata de validar não só uma bateria de testes de condição física para a gravidez, como implementar, portanto, e validar um programa de exercício online comparativamente a um programa de exercício de forma presencial. Em paralelo, como já disse, temos o estudo que visa desenvolver a aplicação informática que se destina portanto, a este tipo de variáveis relativamente à gravidez e à fase de pós-parto. Temos uma equipa multidisciplinar a trabalhar neste programa. É um programa, em primeira instância, de investigação, portanto, os principais resultados têm a ver com este tipo de variáveis que já falei. Temos aqui a descrição do protocolo. Atenção que este protocolo já segue o artigo mais atual que se designa por Spirit 2025, portanto, publicar protocolos de RCTs sem seguir esta guideline, pelo menos numa boa revista, não será possível, pelo que deixo aqui a referência ao Spirit 2025, bem como ao Consorte 2025. Temos já publicado um trabalho que tem a ver com a tal aplicação informática que estamos a desenvolver. Temos várias bolseiras e estudantes de mestrado e doutoramento envolvidos, e um conjunto alargado de colaboradores a nível nacional e internacional. Internacionalmente temos consultores de Espanha, da Noruega e da Polónia, principalmente a trabalhar connosco, e a nível nacional temos uma rede alargada de instituições politécnicas, universitárias e também de hospitais. Em paralelo, temos vindo a desenvolver estas temáticas relativamente ao pós-parto, e recentemente fizemos esta candidatura à FCT também. É um projeto exploratório na área da saúde e que obrigatoriamente envolveu hospitais. Basicamente está em linha com o projeto anterior que vos falei, mas irá centrar-se na questão do programa apenas online. O passo seguinte será a apresentação da candidatura no concurso de todos os domínios científicos, e irá, além
da intervenção com exercício, irá também ser desenvolvida uma intervenção no âmbito da promoção do estilo de vida saudável, através do maior envolvimento dos colaboradores que já estão connosco, mas colaboradores da área da enfermagem de saúde materna e obstétrica, da ginecologia, da medicina familiar, da endocrinologia, da fisioterapia e da nutrição. Também com o apoio do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e de vários hospitais que já estão a trabalhar connosco de norte a sul. Esperemos que nesta candidatura exista o financiamento suficiente para ter a versão teste da aplicação e, em paralelo, ainda nesta fase da gravidez, temos um programa, estamos a preparar uma candidatura Erasmus Sport, portanto, que tem a ver com as atletas na fase de gravidez. Este Erasmus Sport, obviamente, terá outras orientações em termos de seguimento do respectivo template, mas temos tudo preparado para seguir já no próximo mês de fevereiro ou março, creio eu, e simultaneamente desenvolvemos um programa mais alargado relativamente à saúde da mulher, ou seja, não só referente à gravidez e à fase do pós-parto, mas também referente à fase da mulher jovem e da adolescente, tal como vamos incluir também a menopausa. Portanto, é sobre esta temática ao longo do ciclo de vida que temos registado o projeto interno do Sprint e que já foi alvo de candidatura ao Alentejo 2030. Ainda não temos resultados sobre este programa e nesta candidatura para 350 mil euros, salvo erro, estão também envolvidos outros centros de investigação, neste caso do Politécnico de Santarém, além de que preparamos com esta mesma temática uma candidatura a uma cost action que também aguardamos naturalmente o seu resultado. Voltando à questão da FCT, portanto, o foco principal tem sido este tipo de candidatura, que, como já referi, implica um conjunto de passos e implica estudar muito bem os campos que existem na respectiva plataforma e, caso estejam interessados em trabalhar mais sobre o assunto, depois podemos, no dia 17, também explorar melhor essa candidatura, uma vez que ela está neste momento aberta. Portanto, neste momento é possível fazer uma candidatura a todos os domínios científicos, ou seja, para 250 mil euros, ou nos projetos exploratórios para 50 mil euros. Há também aqui diferenças relativamente ao tempo de duração destes dois programas. Ambos os programas permitem existir uma candidatura única, portanto, só de uma instituição. A candidatura a todos os domínios científicos permite que existam mais parceiros. E a plataforma vai fechar em 11 de março, portanto, caso estejam interessados, terei todo o gosto em alocar mais algum tempo e de forma presencial no dia 17 de dezembro
na parte da manhã, antes do nosso Conselho Científico, para continuar a explorar esta questão da FCT. Obrigada pela vossa atenção e passo a palavra à Cristiana. Obrigada, professora. Portanto, recebo aqui a passagem de testemunho. Gostava de começar por dar bom dia a todos, por parabenizar a professora Rita Santos Rocha e o SPRINT em toda a sua estrutura pela possibilidade de estarmos hoje aqui. Portanto, de podermos partilhar tanto em formato síncrono quanto assíncrono aquilo que são as nossas experiências, aquilo que também é o nosso know-how e podermos contribuir para o crescimento uns dos outros. Acho que tinha de começar por isso mesmo. E, portanto, por agradecer também a possibilidade de hoje vir aqui apresentar a minha experiência e o projeto Escola Ativa. Então, passar à partilha. Queria então confirmar se já estão a ver o PowerPoint, sim? Não. Estou Eu a consigo ver. Ok. Aqui diz que já está a partilhar, mas era só para confirmar antes de iniciar. Sim, já se vê. Ok. Sim. Boa. Obrigado. Então, como eu estava a dizer, o meu objetivo é um 2 em 1. Portanto, partilhar convosco aquilo que é o projeto Escola Ativa, para quem não conhece, e ao mesmo tempo partilhar aquilo que foi a minha experiência pessoal da submissão deste projeto enquanto uma investigadora júnior, portanto, doutorada há menos de 5 anos, por estes campos da FCT e tudo o que isso envolve. Portanto, acaba por ser aqui uma partilha mista. O projeto da Escola Ativa não foi desenvolvido só agora, portanto, ele tem historial, ele inclusivamente já foi financiado pelo IPDJ através do programa Desporto para Todos, e portanto significa que já há aqui um know-how de base, originou 2 dissertações de mestrado, várias publicações, vários livros, tanto livros de aplicação prática em contexto escolar, como livros direcionados à prática de exercício, de jogos, para o desenvolvimento infantil e, portanto, já havia aqui um know-how de base. Em 2023, a professora Rita Santos Rocha lançou-me aqui o desafio de pegar no projeto que já existia, formulando e dando-lhe uma componente mais tecnológica, nomeadamente aliando aqui ao desenvolvimento de uma app e de mais apetrechos tecnológicos para a intervenção, e aquilo que fiz foi isso mesmo, portanto, peguei e com toda a equipa fiz a minha primeira submissão aos projetos exploratórios em todos os domínios científicos, em 2023, que acartou-me uma data de desafios e de coisas giras. Infelizmente, nós não tivemos financiamento nessa altura, não obstante, voltámos a submeter no ano seguinte, portanto, em 2024, também para a call dos projetos exploratórios, e apesar de não termos sido financiados, há aqui um aspecto muito positivo a realçar, que foi a nossa avaliação aumentou praticamente 1 ponto. Isto significa o quê? Que tivemos a capacidade de conseguir olhar para aquilo que foi o relatório da avaliação anterior, conseguir identificar fragilidades e melhorar. E esse é um aspecto que, na minha humilde opinião, é de valorizar. Portanto, primeiro não desistimos, continuamos a tentar e tivemos a capacidade de melhorar. Em termos das instituições e equipas, este projeto foi liderado com a instituição de gestão do nosso Politécnico de Santarém, a instituição de investigação foi o SPRINT e tínhamos aqui também 2 instituições de colaboração, o IPBEJA e o Politécnico de Castelo Branco. Como investigadora responsável, avancei eu, e agora, avançando também para a parte da partilha pessoal, isto implicou imediatamente várias tarefas. Em específico, a construção do CV narrativo. Acho que todos nós ainda temos muito presentes quando foi a avaliação do SPRINT. Vários colegas eram CVs nucleares, tiveram a desenvolver o seu CV narrativo. Eu não fui uma dessas colegas, mas por acaso, por conselho de outros colegas, já tinha feito uma primeira tentativa de CV narrativo, como exercício de reflexão e crescimento pessoal. Portanto, quando fiz a submissão à FCT, já tinha essa base e tive de elaborar mais. E possivelmente quem ainda não fez está a pensar porque é que isto é tão desafiante. O CV narrativo não é um CV comum, ou seja, não é um espelhar do acumular de várias linhas, de vários outputs científicos. Ele obriga a uma reflexão.
nós temos de preencher campos e temos de refletir de forma algo sintética sobre coisas como qual o impacto da nossa investigação na sociedade, qual o impacto daquilo que é o nosso trabalho na aquisição de competências de outras pessoas, a título individual e de uma equipa, e de equipas. E isto obriga-nos a olhar para nós, não só para nós, mas para o efeito que o nosso trabalho a nível micro tem a nível macro. Como é que eu contribuo para o crescimento de outros colegas? O que é que eu dei à sociedade? O que é que eu retribuo aos outros? De que forma é que eu me posiciono nas várias equipas de investigação em que pertenço? E qual é que é a minha direção a curto, médio e longo prazo? E, portanto, só isto, que era um pormenor do grande índice, que é a submissão a uma call de projeto exploratório, que nem é dos projetos mais pesados, mas só este pormenor já obrigou a várias horas de reflexão e de reconstrução. E eu acho que é isso um bocadinho o reflexo daquilo que se passa quando nós estamos a submeter um projeto a financiamento pela primeira vez, que é o ter de aprender, de compreender e de refletir para conseguir ir de encontrar aquilo que é solicitado. É claro que este projeto não é feito de forma isolada, muito pelo contrário, aliás, como eu já tinha explicado, já existia um trabalho anterior. Aquilo que nós procurámos foi apetrejar-nos uma equipa multidisciplinar e muito bem, de especialistas nas várias áreas temáticas em que o projeto tinha intervenção, desenvolvimento motor, análise biomecânica, as questões tecnológicas, exercício pedagógico em contexto escolar, portanto, apetrechámos-nos aqui de vários colegas com know-how e com provas dadas desse know-how e que foram indispensáveis para a construção e para a submissão deste projeto, colegas estes também das 3 instituições que há bocadinho referi, e além deles também se previa a adição de consultores, procurámos consultores que têm renome nacional e muita experiência já acumulada para conseguirmos ter aqui também uma equipa robusta, que é um dos aspectos que é avaliado e bastante considerado. E que nós conseguimos, entre a primeira e a segunda submissão, também a melhorar de forma significativa. E tudo isto tem de ser justificado. Esta questão das instituições e equipa é a primeira parte de preenchimento da call, em que supostamente até é um preenchimento relativamente rápido, porque nós identificamos, selecionamos as pessoas, pedimos para elas confirmarem o CV, portanto, confirmarem a aceitação de integração no projeto, mas que depois aparece o campo mágico, que é o campo da justificação. E tudo tem de ser justificado, de forma sintética, mas também de forma muito coerente. E, portanto, a equipa não deve ser a soma de indivíduos, deve ser mais do que a soma de indivíduos. Nós temos de escolher os colegas, é claro, com quem se tivermos alguma relação melhor, né? Para que a equipa também tenha uma relação empática, mas que de facto consiga trazer para o projeto know-how e provas dadas desse know-how para também valorizar. Posto isto, agora voltando o foco um bocadinho mais para a escola ativa, ele assenta na premissa de que a atividade física na infância é insuficiente, que isso tem problemas diretos sobre a saúde, desenvolvimento motor, composição corporal e bem-estar, que além disso nós temos aspectos como o excesso de peso corporal, a maturação biológica precoce, transporte diário de mochilas com peso além daquilo que é recomendado, e que tudo isto contribui para o aumento da carga biomecânica da marcha, causando, por sua vez, dor, fadiga, alterações posturais. E, portanto, a solução tem de ser pensada e a solução pode e deve passar por uma abordagem de desafios de forma integrada, na nossa perspectiva, primeiro com a avaliação biomecânica e motora, intervenção escolar estruturada e aliando aqui as soluções digitais e educativas. Portanto, em suma, a solução era o nosso projeto, é a escola ativa. Face a esta ideia, operacionalizamos objetivos. Portanto, queríamos avaliar o efeito deste aumento da atividade física resultante da implementação do programa em associação com a EP em vários aspectos, na alteração da carga biomecânica com e sem transporte de mochila, na composição corporal, na competência motora e direcionando isto ao primeiro ensino básico, portanto, ao ensino básico entre crianças entre os 6 e os 10 anos, considerando sempre as diferenças de sexos e nível de maturidade. Pertinência alinhada, objetivos, como fazer. E, portanto, perspectivamos envolver cerca de 300 crianças, das reuniões de intervenção dos vários investigadores e membros da equipa, é claro, mantendo o grupo de intervenção em controle. Olhámos para as variáveis que tínhamos interesse e procurámos escolher e identificar instrumentos que fossem validados, reconhecidos, portanto, robustos,
Por exemplo, avaliar a atividade física por acelerometria, a questão da composição corporal através de protocolos de antropometria ISAC, portanto validados, com colegas certificados a fazer. Na competência motora, utilizar uma bateria validada com valores portugueses normativos para conseguir avaliar. Portanto, pensámos em todas estas questões metodológicas, olhámos para aquilo que queríamos que fosse a intervenção, também com base na experiência no projeto anterior, 4 meses, 2 vezes por semana, 1 hora, conteúdos variados e agora a componente de inovação, que é a componente digital, aliando ao desenvolvimento de uma app com desafios gamificados, com conteúdos educativos e um website destinado não só para as crianças, mas para professores e pais. Tudo isto é preciso operacionalizar. Portanto, não chega só a ter a ideia, não chega a debatê-la e pensar um pouco sobre ela, é preciso operacionalizar. E isto é um índice dos vários parâmetros que a plataforma nos disponibiliza para preencher e que dá para ter uma ideia de que cada passo tem vários subpassos e que é preciso tentar manter a coerência, sempre. Portanto, para os colegas que nos estão a ouvir ou que vão ouvir, todos nós já passámos pela experiência de realização de graus académicos, seja dissertação de mestrado, seja tese de doutoramento, e eu acho que há aqui um fio semelhante, que é a procura constante pela coerência. Ou seja, em tudo isto que eu preencho, se eu repensar, por exemplo, uma tarefa, eu tenho de voltar acima e tenho de reorientar o plano de trabalho, os métodos e, quem sabe, até a equipa, para conseguir que aquela tarefa seja execuível. Portanto, a preparação de um projeto é sempre um processo muito dinâmico, em que qualquer alteração que eu faça acaba por ter consequências nos outros parâmetros que têm de ser sempre realinhado. E aqui o parâmetro de tarefas é o parâmetro que, da minha experiência pessoal de operacionalização desta submissão, que é desafiante. Nós temos a ideia, como há bocadinho estava a dizer, conseguimos escolher e preparar os métodos e depois é preciso tentar operacionalizá-los. E quando nós começamos a pensar em tarefas específicas para fazer, nós temos questões como identificar os membros dessas tarefas. Mas não é só identificar se é Cristiano ou se é a professora Rita, é identificar quanto tempo é que cada um dos elementos aloca àquela tarefa, em quantos meses daquele crono geral. E isto vai fazer um índice de pessoas-mês. Depois é preciso descrever a tarefa e descrever os resultados que nós esperamos. E identificar quais é que são os entregáveis, o que é que resulta e o que é que eu vou entregar, e quais é que são as suas datas previstas para entrega. E no fim de tudo, ainda tenho de justificar os custos daquela tarefa em específico. E portanto, uma tarefa, passa a redundância, acaba por ter várias questões e várias dimensões que nós temos de ir sempre articulando. E se eu prever a utilização de bolsas de investigação para o meu projeto e alocar bolseiros a estas tarefas, e se quiser voltar atrás e reorganizar, aquilo que vai acontecer é que automaticamente o campo do orçamento está a ser preenchido, porque o bolseiro requer financiamento, e eu tenho de ir alinhando estas coisas todas para chegar ao fim. E na questão do orçamento, ter exatamente o valor, nem mais €1, nem menos €1, daquilo que eu me consigo propor. E portanto a operacionalização traz aqui desafios. Da minha experiência pessoal, o procedimento que ajuda muito a ler o manual de apoio à candidatura, que com exemplos e com uma forma um pouco mais descritiva nos ajuda a compreender o que é que cada passo, o que é que cada itemzinho nos pede e que acaba por ajudar. Além disso, é apoiar na equipa, discutir, pedir ajuda, trocar opinião, trocar ideias para conseguir que a operacionalização seja também o melhor possível. Quase a acabar, aqui mostrar-vos a ideia de crono, que nós submetemos agora em 2024, e isto para vocês perceberem um bocadinho mais a operacionalização. Portanto, nós temos várias tarefas, elas têm de ser alocadas a vários meses, tenho de identificar o responsável pela tarefa, tenho de identificar as pessoas todas envolvidas na tarefa, além destes itens introdutórios, tarefa, tenho também de identificar as milestones do trabalho e quais é que são os entregáveis, e portanto tudo isto tem de ser pensado ao longo do projeto para depois também que a sua operacionalização, claro, possa ser mais bem sucedida. Portanto, a jeito de conclusão, enquanto investigadora júnior e pela primeira vez a submeter projetos à FCT, posso dizer que a experiência foi positiva. Foi uma experiência que consumiu tempo,
que requeriu a minha energia, atenção e aprendizagem, mas que no fim, por isso mesmo, acabou por ser também muito positiva. A nossa submissão foi uma oportunidade de transformar as fragilidades em pontos fortes, e isto reforça a importância de nós conseguirmos olhar para o primeiro relatório de uma forma, tentar não olhar de forma emocional. É claro que são muitas horas de trabalho ali alocadas, que nós gostaríamos era que o projeto tivesse financiamento e tivesse corrido ainda melhor, mas ter esta capacidade, não é, científica e de imparcialidade, de ler, conhecer e, portanto, estruturar sem medo, conseguir discutir com os colegas, mantendo a identidade daquilo que é o projeto, mas melhorando. E, portanto, em jeito de conclusão, submeter não é apenas concorrer a financiamento, é um processo de crescimento científico e acho que é esta a forma que o devemos encarar, porque, assim sendo, estamos sempre a ganhar, estamos sempre a crescer, portanto estamos sempre a ganhar. Espero que tenham gostado. Obrigada por me ouvirem. E, posto isto, queria só confirmar se o nosso professor Nuno Pimenta está cá, está sim senhora, e passo a palavra então ao professor Nuno. E passas a palavra ao professor Nuno, para o professor Nuno fazer o quê? Segundo a professora Rita, era para falar um bocadinho, professor. É? Mas se não estiver cá o colega Mário, que por motivos de acidente nós não sabíamos se o colega conseguia estar ou não, se não estiver, terminávamos a lista das pessoas que iriam participar hoje ativamente no webinar, portanto o professor pode falar e pode encerrar a cerimónia, entre aspas. Bem, efetivamente, nós temos uma call que demos resposta, mas, portanto, o colega responsável pelo projeto está de licença de paternidade e ele não preparou a apresentação, que é o Ruben Francisco. Portanto, é sobre é um projeto de tratamento da obesidade, portanto, uma intervenção pré-cirúrgica com o LS de Braga. Portanto, é um projeto interessante, tenho pena de que o colega não esteja aqui para falar sobre ele. É uma call também interessante e eu queria, há bocado tive a oportunidade de reagir à apresentação da Cristiana positivamente, porque de facto ela foi tanto um estudo de caso fantástico para aquilo que é uma primeira candidatura. E o processo de candidatura e todas as Amiga, bom dia. todos os campos. Deixa-me. Sejam todos Sei que tenho aqui o bem-vindos. sprint deste lado, em reunião. Fabiana, penso que estamos a ouvi-la. Dê-me só um segundo para tentar desativar o som e para também não cortar aqui o raciocínio ao professor Nuno. Peço desculpa. Bom dia, isto está a ser gravado, era bom não haver interrupções. Nuno, se puderes dar mais alguma informação sobre a experiência que tens, que é muita, em projetos FCT, seria muito interessante. Já lá irei. Mas queria só terminar a enaltecer esta mensagem importante. Portanto, haverá aqui colegas, há vários colegas, estou aqui a ver colegas mais jovens, outros menos jovens, que estão online. Haverá colegas que não têm ainda a experiência de uma candidatura e este testemunho da Cristiana acho que foi muito enriquecedor. E, de facto, concorrer a portanto, apresentar uma candidatura esta síntese acho que é muito acertada, portanto, não é só tanto jogar na lotaria, não é, para perceber se temos dinheiro para trabalhar, mas é um processo de crescimento individual e coletivo muito significativo. Portanto, desafio toda a gente a envolver-se neste processo. Eu tenho estado efetivamente envolvido em vários processos de candidaturas.
neste momento, o processo que tenho em curso, portanto, sou co-PI numa candidatura que foi feita à FCT, portanto, em todos os domínios científicos, mas efetivamente foi um projeto que não passou pelo sprint, portanto, a candidatura foi feita antes do sprint ser criado e estamos agora já quase a concluir o ciclo. A razão pela qual eu também me inibi de vir aqui apresentar esse projeto, não é do sprint e, portanto, não quero estar também a criar aqui conflitos de interesse. Mas, naturalmente, a experiência adquirida nesse processo pode ser trazida para aqui. Mas estava eu a dizer, o projeto que agora foi submetido, esse sim, envolvendo colegas do Sprint, portanto, o tal projeto que envolve a Unidade Local de Saúde de Braga e que se foca no tratamento pré-cirúrgico da obesidade, portanto, uma intervenção com exercício, esse projeto envolve, neste caso, nesta fase, só a nossa escola, dentro do Sprint, só parceiros de Rio Maior, membros do Sprint, mas que nós pretendemos que seja escalável. Posso referir que fizemos a apresentação desse projeto no Congresso Português da Obesidade, portanto, o 29º Congresso Português da Obesidade, que decorreu em Aveiro e suscitou eu diria, uma inveja positiva, porque houve várias unidades locais de saúde que contactaram com interesse portanto, porque é que vocês também não fazem isto connosco? Portanto, isso eu achei que foi um feedback muito interessante. E se nós queremos escalar esta ideia, portanto, eu lembro que isto é um projeto, não existe, não está ainda a funcionar em lado nenhum, ainda só está no campo das ideias e das candidaturas. E, portanto, se nós queremos escalar, era fantástico, era importantíssimo. Agora passamos por uma segunda fase que passa por envolver colegas de outras unidades orgânicas, de outras instituições. E, portanto, deixo aqui o desafio aos colegas que se interessarem pelo tema da obesidade e pelo exercício no tratamento da obesidade, que possam sinalizar esse interesse e essa possibilidade de podermos envolver e fazer crescer este projeto. Henrique está aqui desaparecida. Este projeto de tratamento pré-cirúrgico de obesidade, eu tinha aqui uma apresentação, mas eu acho que não vos vou amassar com isso. Vou só concluir. Este projeto de tratamento cirúrgico, pré-cirúrgico, desculpem, da obesidade, surge de uma ideia de que o tratamento da obesidade com cirurgia faz perder massa muscular de uma forma muito, muito acelerada, portanto faz perder peso, mas associado a essa perda de peso há muita perda de massa muscular, o que não é desejável, portanto a perda de gordura sim, a perda de massa muscular não, e se considerarmos que existe sempre alguma recidiva, algum reganho de peso após 1 ano e após 2 anos, portanto há muita informação sobre isso. O reganho de peso é feito sobretudo à custa da massa gorda e, portanto, isto coloca estas pessoas em risco de obesidade sarcopénica. Portanto, e a nossa intervenção é nesse sentido. Até é uma intervenção que pretende, obviamente, ter efeitos de exercício, mas pretende também ter efeitos comportamentais de longo prazo, alterar comportamentos, hábitos de longo prazo, no sentido de que possa prevenir a obesidade sarcopénica. Portanto, esta é a lógica do projeto. Este projeto já foi alvo de uma submissão, como eu disse, circunscrita aos investigadores de Rio Maior e aos colegas da ULS de Braga. Submetemos este projeto a uma call de La Caixa, portanto, onde pedimos 500 mil euros, essencialmente para recursos humanos. Mas, como disse, isto faz sentido, ainda não temos resposta, ainda não sabemos se vamos ter esse dinheiro para avançar com a implementação do projeto, mas faz sentido agora começar
Portanto, na linha do que a Rita apresentou, né, que tem uma linha de investigação, que já submeteu várias vezes, já teve vários financiamentos ao longo do tempo, de vários financiadores, faz sentido agora nós fazermos esse caminho, portanto, agregar colegas de outras geografias, de membros do Sprint, agregar colegas e fazer caminho, portanto, neste tema da obesidade. E pronto, agora não sei se, Rita, queres que eu encerre, se calhar encerras tu este momento de partilha. Alô, Rita? Terra, chama Rita. Eu estou na maternidade Alfreda Costa. Não posso ligar o som. Não me digas que meteste em sarilhos mais uma vez. Bem, não havendo mais apresentações, podemos concluir, não é verdade? Portanto, fica gravado esta segunda parte do webinar, está lançado o desafio. Questões específicas, façam o favor de enviar um e-mail para prepararmos o melhor possível, quer os projetos Erasmus, quer os projetos FCT, que são as candidaturas que se aproximam, além do Era for Health, que estamos também envolvidos e que poderá ser uma oportunidade para quem tiver interesse. Ok? Bom dia a todos e até dia 17 de dezembro na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Obrigada. Obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia.